Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 184. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico da nossa leitura. Hoje eu vou ler para vocês 2 Reis, dos capítulos 5 ao 8. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais um tempo, mais um momento na Tua presença. Que Teu Espírito Santo continue nos ensinando a respeito da Tua palavra e nos dando, Senhor Deus, sabedoria, conhecimento e compreensão. Que nós possamos remover, Pai, em nome de Jesus, todas as distrações para que possamos nos focar no que é mais importante, estar na Tua presença e construir um relacionamento contigo. Que possamos encontrar algo novo sobre Ti hoje, como nunca vimos antes. Que possamos Te amar ainda mais. Toque nossos corações, transforme as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: "Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel." Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: "Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra." Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: "Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: "Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado." Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que ele não poderia lavar-me neles e ser purificado?" E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado." Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: "Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo." O profeta respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei." Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: "Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso." Disse Eliseu: "Vá em paz." O castigo de Geazi.
Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correria atrás dele para ver se eu ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, está tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era um momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. O exército arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando.
e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: Ouçam as palavras do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O cerco. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas à porta da cidade e lhes contaram.
Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. 2 Reis, capítulo 8. A sunamita recebe de volta a sua propriedade. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive todas as rendas das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. A morte de Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente, quando disseram ao rei: O homem de Deus está na cidade. Ele ordenou a Azael: Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve um presente. Consulte o Senhor por meio dele e pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu: Vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: Por que o Senhor está chorando? Ele respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você fará.
aos israelitas: você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Hazael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu lhe disse? Hazael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei, até matá-lo. E Hazael foi o seu sucessor. O reinado de Jeorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos do rei de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra. Mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nesta mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Bom, vamos nos aprofundar um pouquinho nesses capítulos. Lembrando que 2 Reis repete alguns conteúdos de 1 Reis também. Mas é bom para nós relembrarmos, para nós reestudarmos e vai ser bênção. Em 2 Reis capítulo 5, se insere em um tempo de intensa instabilidade espiritual no Reino do Norte. Politicamente, Israel estava sob o domínio de reis fracos e espiritualmente corrompidos. Apesar de algumas tréguas temporárias, a Síria e Israel viviam num clima de tensão constante. Ainda assim, havia espaço para contatos diplomáticos, como vemos neste capítulo envolvendo Naamã. Naamã era comandante do exército sírio, servindo provavelmente a Ben-Hadad II, e um dos homens mais respeitados da sua nação. A Bíblia afirma que, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Uma declaração surpreendente, pois revela que Deus agia soberanamente até sobre nações pagãs. Espiritualmente, Israel continua marcado pela idolatria, mesmo após os confrontos proféticos de Elias, e agora a presença ativa de Eliseu. O rei de Israel, provavelmente Jorão, demonstrava desespero e incredulidade, incapaz de ver a ação de Deus em meio ao povo. Você pode checar isso no versículo 7. Essa cura que Naamã teve ultrapassa fronteiras. O milagre de Eliseu não apenas beneficia um
estrangeiro, mas revela que o Deus de Israel está vivo e ativo, ainda que seu próprio povo o ignore. Vamos entender algumas coisas a mais. Por que Eliseu não recebe Naamã pessoalmente? Eliseu, a saber da confusão, intervém, mas ele pede que Naamã venha até a sua casa e age de forma inesperada. Não o recebe pessoalmente, nem realiza um ritual visível. Apenas envia uma ordem simples: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Isso frustra profundamente Naamã. Ele esperava um ritual solene, gestos, encantamentos, um espetáculo. O que Eliseu faz é intencional. Ele retira a atenção de si mesmo, conduzindo Naamã a uma fé que não depende de rituais, mas de obediência. O Rio Jordão, considerado inferior aos rios de Damasco, conforme o próprio Naamã comenta nesse capítulo, esse Rio Jordão se torna um palco de milagre justamente por causa da fé. Esse detalhe conecta-se com outras ações proféticas que envolve obediência simples e fé ativa. Eliseu mandou que a viúva enchesse as vasilhas de azeite. Aqui ele pede um banho no rio. O milagre não está no objeto, mas na obediência à palavra de Deus. Nós podemos refletir nas nossas próprias vidas. Quantas vezes Deus nos pede algo simples, mas o nosso orgulho complica tudo. Naamã precisou ser convencido por seus servos, os mesmos que antes ele liderava. Ao obedecer, foi curado e sua pele restaurada, como de uma criança. Por que o servo de Eliseu, Geazi, foi punido com a lepra? Geazi, ele vê na gratidão de Naamã uma oportunidade de lucro pessoal. Ele corre atrás do sírio, inventa uma história e recebe pratas e roupas, escondendo tudo depois. Mas Deus vê tudo. Deus vê o coração. Quando Eliseu o confronta, Geazi mente. Mas o profeta sabe de tudo. Ele declara que não era o momento para buscar prata, roupas ou luxo. A lepra que foi tirada de Naamã agora se apega a Geazi. Um contraste drástico. O estrangeiro é purificado e o servo do profeta é contaminado. 2 Reis, capítulo 6, é um dos capítulos mais marcantes da trajetória profética de Eliseu. Ele nos leva da rotina simples dos discípulos dos profetas até o cerco de uma cidade, passando por milagres inesperados, batalhas invisíveis e uma das cenas mais trágicas da Bíblia, mães forçadas a cozinhar seus próprios filhos. Você já parou para pensar nisso? Ao meditar nesse texto, nós podemos perceber que Deus age tanto nos detalhes como nas crises. O mesmo Deus que faz o machado flutuar também envia um exército celestial. Ele cuida de cada um de nós, mesmo quando tudo parece perdido. Israel estava em crise, politicamente enfraquecido e espiritualmente afastado de Deus. O reino do norte seguia em queda. Embora o rei Jorão fosse menos perverso que Acabe, ainda andava nos caminhos de Jeroboão mantendo a idolatria viva. O interessante é que, apesar do pecado do povo, Deus continuava se revelando por meio dos profetas. E podemos ver que a graça de Deus é persistente. Mesmo diante de um povo que o rejeita, ele continua falando, ensinando e agindo. Vamos nos aprofundar em alguns milagres que aconteceram nesse capítulo. Por que Eliseu faz um machado de ferro flutuar? O trecho começa com uma cena cotidiana. Os discípulos dos profetas queriam ampliar seus espaços de reuniões. O local estava pequeno demais. Eliseu aprova a ideia e acompanha o grupo até o Jordão. Lá, enquanto cortavam madeira, um machado emprestado cai na água. O ferro, peça cara na época, se perde. O homem se desespera. Então Eliseu, com um simples gesto, faz o machado flutuar. Ele corta um galho, joga no rio e o ferro aparece. Milagre. O que toca aqui é que o cuidado de Deus é tão perfeito com algo tão simples. Ele é o mesmo Deus que se importa com as viúvas e que também age com situações práticas e pessoais. Como que Deus protege Israel do exército sírio? O texto dá um salto e nos leva ao campo militar. O rei da Síria, Ben-Hadad II, planejava ataques contra Israel, mas seus planos eram frustrados repetidamente. Por quê? Porque Deus revelava tudo a Eliseu e este avisava ao rei de Israel. Incomodado, o rei sírio manda
um exército cercar Eliseu em Dotã. Quando o servo do profeta vê os soldados, entra em pânico. Mas Eliseu, tranquilo, ora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o servo vê cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. A seguir, Eliseu ora e Deus cega os inimigos. O profeta os conduz até Samaria. Lá o rei quer matá-los, mas Eliseu propõe o oposto, um banquete. Após comerem, são libertos. As invasões cessam por um tempo. Essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Em vez de vingança, hospitalidade. Em vez de espada, paz. Isso nos lembra a proposta de Jesus em Mateus 5. Amai os vossos inimigos. Aqui vemos a antecipação deste princípio. Como que a fome se tornou uma maldição em Samaria? Ben-Hadad volta à cena com todo o seu exército e cerca Samaria. O objetivo era simples: sufocar a cidade até a rendição. A fome chegou a níveis extremos. O texto relata que mulheres cozinharam seus próprios filhos, lá no versículo 29. É uma das passagens mais chocantes do Antigo Testamento. Mas não foi surpresa. Isso havia sido previsto em Deuteronômio capítulo 28, versículo 53. Você pode checar lá, como consequência da idolatria. O rei, ao ouvir o relato de uma mulher, rasga suas vestes, usa pano de saco por baixo, sinal de aflição, mas sua dor não o leva ao arrependimento. Pelo contrário, ele jura matar Eliseu como se o profeta fosse o culpado. Essa reação me faz pensar em quantas vezes transferimos a nossa frustração a Deus quando, na verdade, colhemos os frutos das nossas próprias escolhas. E o capítulo termina em suspense. Eliseu já havia sido avisado do plano do rei, manda trancar a porta e espera. Quando o rei chega, desesperado, diz: essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Por que devo ter ainda esperança no seu Deus? Essa pergunta carrega dor, mas também incredulidade. O rei se esquece de quem é Deus, de sua misericórdia. Mas Eliseu não se cala. Ele anuncia que no dia seguinte haveria fartura. O cumprimento dessa profecia será visto no próximo capítulo que vamos estudar, quando 4 leprosos descobrem que o exército sírio havia fugido, deixando tudo para trás. Deus mais uma vez age sem espadas nem escudos. Sua palavra se cumpre. 2 Reis, capítulo 7, é um capítulo impressionante, pois mostra como Deus pode transformar a realidade mais sombria em apenas um dia. Enquanto Samaria enfrentava fome, desespero e morte, o Senhor já preparava livramento. Quando a gente lê esse texto, nós podemos ver um lembrete poderoso. Não há cerco tão forte que Deus não possa quebrar. E ele não age como esperamos, usa os rejeitados, silencia o inimigo com sons invisíveis e cumpre sua promessa mesmo diante da incredulidade. É uma história sobre fé, resposta divina e transformação. E mais do que isso, é um chamado para confiar mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Qual que era o cenário histórico e espiritual neste capítulo? No momento em que este capítulo se inicia, Israel está devastado. Samaria está cercada pelos amareus e o povo está passando fome extrema. No capítulo anterior, vemos a gravidade da crise. Uma cabeça de jumento estava sendo vendida por peso de prata e mães chegavam ao ponto de cozinhar seus próprios filhos. Espiritualmente, o povo também estava cercado, mas pela idolatria e pela falta de fé. A liderança de Jorão, filho de Acabe, seguia a mesma linha corrupta dos seus antecessores. Deus ainda falava por meio de seus profetas, como Eliseu, mas a nação estava endurecida. Mesmo após tantos milagres, a confiança no Senhor estava indo embora. Bom, Eliseu diz uma outra profecia. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O que isso quer dizer? O que essa profecia quis dizer? Essa profecia de Eliseu afirmou que em apenas 24 horas a escassez daria lugar à fartura. Mas o oficial do rei zombou. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? A ironia é clara aqui nesse versículo 2. Ele duvida não só do profeta, mas do próprio Deus. O termo comportas do céu
como explicam alguns estudiosos, é uma linguagem poética. Era usado para falar das janelas celestes por onde desciam as chuvas. Aqui o oficial quer dizer, nenhum milagre do céu poderia reverter a situação. Por que Deus usou 4 leprosos para trazer a boa notícia? O milagre começa fora dos muros. 4 leprosos, pessoas excluídas, rejeitadas e sem voz, decidem ir até o acampamento dos arameus. Eles raciocinam. Se ficarmos aqui, morreremos. Se formos até lá, talvez morramos também. Mas essa é a nossa única chance. O que eles não sabiam era que o Senhor já havia agido. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército. Lá no versículo 6. Deus criou um som sobrenatural que aterrorizou os inimigos. E eles fugiram, deixando tudo para trás. Ao perceberem que estavam distante de um acampamento vazio, os leprosos primeiro comem e escondem os tesouros, mas depois reconhecem. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Essa mudança de coração os torna mensageiros à salvação. É impossível nós não lembrarmos de Romanos 10:15. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Eles foram rejeitados, mas se tornaram os primeiros a anunciar o livramento. A notícia chega aos porteiros da cidade e o rei, porém, reage com desconfiança. É uma armadilha. Eles saíram do acampamento para nos atrair. Mesmo diante de um milagre, Jorão continua sem fé. Um conselheiro propõe uma investigação com apenas 5 cavalos, os últimos que restavam vivos na cidade. Eles seguem até o acampamento e depois até Jordão, onde encontram um caminho cheio de objetos abandonados. A verificação confirma tudo. E o que acontece nesse capítulo, ou melhor, no capítulo 5, o milagre é real. Só que agora não é cura para um homem, mas é a libertação de uma cidade inteira. E a profecia de Eliseu se cumpre, com detalhes. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. A história do oficial que duvidou termina de uma forma trágica. Ele é pisoteado pela multidão que corre para fora da cidade. Ele viu o milagre, mas não participou dele. Eliseu havia dito, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu. A palavra de Deus se cumpre, conforme exatamente ela foi proferida. Como aprendemos em Apocalipse 21, o Senhor é fiel às suas promessas. E o capítulo 8 de 2 Reis, o último capítulo deste áudio, nos apresenta um período complexo e instável para os 2 reinos, Israel Norte e Judá Sul. O pano de fundo é marcado por idolatria, conflitos políticos e o avanço do juízo de Deus por meio de eventos históricos concretos. Ainda sob a influência de Acabe e sua linhagem, o povo de Deus se encontrava espiritualmente distante da aliança, mesmo sendo alvo contínuo da graça e correção divina. O ministério de Eliseu se destacava como um último esforço de Deus para chamar Israel ao arrependimento. Suas ações não eram apenas milagrosas, mas profundamente simbólicas. Deus ainda falava, mesmo em meio ao colapso espiritual do reino. Do lado de Judá, o sul, a situação também era crítica. A influência da casa de Acabe sobre Jeorão, rei do sul, revela um nível profundo de decadência. O texto destaca que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, lá em 2 Reis 8:18, expressão usada para indicar a infidelidade ao Senhor. Mesmo assim, a promessa feita a Davi ainda sustentava a sobrevivência do reino de Judá. O povo de Deus estava sendo disciplinado, mas não abandonado. Como que Deus preserva os fiéis, mesmo em tempos de apostasia? Lá no versículo 1 diz assim, saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra. Essa foi a história de Sonamita, uma continuação do que nós lemos nos capítulos anteriores. Essa história retorna como um testemunho da fidelidade de Deus aos que o amam. Eliseu, já ciente da fome que viria, ele orienta a mulher a deixar Israel. Essa ação mostra que Deus antecipa e provê livramento para os seus filhos, mesmo em meio ao juízo coletivo. Após os 7 anos, a mulher retorna e precisa reivindicar sua terra. Nesse ponto, vemos a soberania de Deus atuando com precisão.
O rei Jorão está ouvindo de Gease justamente o relato sobre Eliseu ter ressuscitado o filho da sunamita. E neste exato momento, ela entra. A coincidência não é casual, é providência. O rei, impactado, não só devolve a propriedade, como também ordena que toda a renda dos anos anteriores seja restituída. Ao ler isso, nós somos confrontados pela fidelidade de Deus. Mesmo quando o ambiente ao redor está corrompido, Ele cuida dos que confiam em sua palavra. Por que Eliseu chorou diante de Hazael? A segunda parte do capítulo muda de tom. Eliseu viaja até Damasco, a capital do reino inimigo da Síria. O rei Ben-Hadad está doente e envia Hazael para consultar Eliseu sobre a sua recuperação. O encontro é tenso. Eliseu revela que Ben-Hadad se recuperaria, mas morreria, o que se cumpre pela traição de Hazael no dia seguinte. Hazael sufoca o rei e assume o trono. O choque maior, porém, é a emoção de Eliseu. Ele chora. Por que Eliseu chora? Porque Deus lhe revela o futuro de sofrimento que Hazael causará a Israel. Esse trecho revela a dor de um profeta diante do juízo que virá. Eliseu não é indiferente, ele sofre com o povo. Como Jesus chorou por Jerusalém em Lucas 19, Eliseu também se compadece. O assassinato de Ben-Hadad não apenas cumpre a profecias entregue a Elias, lá em 1 Reis 19, mas também inaugura um reinado cruel, que será instrumento do juízo de Deus contra a idolatria de Israel. Hazael se torna rei sem linhagem nobre. Bom, esse áudio ficou enorme, mas depois nós temos como que Judá se corrompeu sobre o reinado de Jeorão. E aqui nós vimos já em 1 Reis isso, quando Jeorão, filho de Josafá, assume o trono. E ao contrário de Josafá, Jeorão rejeita os caminhos do Senhor, porque ele se casa com a filha de Acabe, Atalia, que foi um casamento politicamente estratégico, mas espiritualmente desastroso. Jeorão reinou 8 anos em Jerusalém, mas seu legado é marcado por idolatria e violência. O texto destaca os 2 principais episódios, a rebelião de Edom e de Líbina. Edom havia sido subjugado por Josafá, mas aproveitou a fraqueza de Jeorão para se libertar. Jeorão tentou conter a rebelião, mas fracassou. E o mesmo aconteceu com Líbina. Essa aliança com o mal, mesmo com boas intenções políticas, cobra um preço espiritual e nacional. Deus preserva Judá por causa da promessa feita a Davi, mas o juízo começa a se manifestar. A morte de Jeorão foi marcada por uma doença terrível nos intestinos. Acho que vocês se lembram dessa leitura que nós fizemos em 2 Crônicas. Uma morte lenta e dolorosa. Cumprimento da palavra profética enviada por Elias. Jeorão teve chance de andar com Deus, com seu pai, como seu pai Josafá, mas ele preferiu repetir os erros de Acabe. Bom, vamos terminar por aqui. O áudio ficou enorme, mas eu acredito que vai nos ajudar muito a entender tudo que nós estamos lendo em 2 Reis. Que Deus continue falando aos nossos corações e até o próximo áudio. Tchau, tchau!